Sempre me disseram que a minha vida era um conto de fadas, uma história de amor perfeita. A noiva vestida de branco, o casamento em uma igreja deslumbrante, o homem dos meus sonhos me esperando no altar. A verdade é que meu conto de fadas tinha um vilão, e ele estava usando um terno de grife. O alarme que o padre ignorou, o olhar estranho de minha sogra, o sorriso vazio de Lucas enquanto eu caminhava em direção ao meu futuro, tudo era uma farsa. Aquele que deveria ser o dia mais feliz da minha vida se transformou em um pesadelo. Eu podia ouvir o eco dos sussurros, a confusão nas vozes, mas tudo o que vi foi a porta da igreja se fechando com Lucas do lado de fora. Aquele terno caro não era apenas uma roupa, era a minha sentença de abandono. Se você gosta de histórias que prendem a respiração, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma. Porque aqui os finais felizes têm um preço, e você nunca vai saber qual é. Meu nome é Isabela, e durante anos minha vida foi a de uma floricultura em ascensão. Com o cheiro de rosas e jasmim, eu construí um pequeno império no coração da cidade. Enquanto todos achavam que eu era apenas uma romântica incurável, sonhando com o casamento perfeito, eu sabia que a minha vida inteira estava sendo construída em torno da mentira de outra pessoa. Minha família e amigos viam Lucas como um príncipe encantado, o arquiteto talentoso que transformaria meu pequeno negócio em uma grande corporação. Mas por trás de cada presente caro e cada beijo público, eu sentia uma frieza que nunca me atrevia a nomear. Eu via o quanto ele se importava com a minha imagem e não com a minha alma. Ele me tratava como um investimento, não como um amor. Meus dias eram preenchidos com o trabalho, mas as noites eram assombradas pela incerteza. Minha vida era uma vitrine perfeitamente arrumada, mas meu coração estava em pedaços. Ele estava me usando para algo maior, e eu não tinha ideia do que era. Eu me recusava a acreditar na verdade. Por trás das paredes perfumadas da minha floricultura, eu carregava um segredo profundo. Meu pai havia contraído uma dívida gigantesca para salvar nossa loja durante a crise, e essa dívida estava nas mãos de um agiota implacável. Para o mundo, eu era a noiva radiante, a dona de um negócio próspero. Mas por dentro, eu era refém do meu próprio futuro. Acontece que Lucas, meu príncipe encantado, não apenas sabia sobre a dívida, mas a estava usando para me controlar. Ele havia prometido pagar tudo em troca de uma fusão dos negócios e um casamento de conveniência. Ele precisava de acesso a uma propriedade que minha família havia escondido e que só poderia ser minha após o casamento. Meu pai, por desespero, havia assinado um contrato que eu não sabia da existência. Então, a cada flor que eu arrumava, a cada casamento que eu preparava para outras noivas, eu me perguntava quando meu próprio castelo de cartas desabaria. Eu estava presa a ele, e ele sabia disso. O agiota me ligava semanalmente, ameaçando minha família. Eu via a verdade nos olhos de Lucas. Ele não estava me salvando. Ele estava me comprando. Tudo mudou no dia em que ele me abandonou no altar. Enquanto todos me olhavam com pena, com o véu ainda sobre meu rosto e o coração em chamas, eu desisti de tentar entender o que havia acontecido. Eu não podia mais ficar ali. Abri a porta da igreja e corri para a rua, chorando, sem saber para onde ir. Sem um centavo no bolso, sem telefone, sem direção. Eu só queria fugir. Foi então que um velho ônibus apareceu na esquina. O motorista, um senhor de olhos bondosos e uma barba grisalha, parou o veículo e abriu a porta para mim. Ele me olhou e, sem dizer uma palavra, me ofereceu uma garrafa de água. Entre soluços, eu disse que não tinha dinheiro. Ele apenas sorriu e fez um gesto para que eu entrasse. Foi nesse momento que percebi que a vida real não era um conto de fadas, mas sim uma série de escolhas. E a minha era entrar naquele ônibus. Nada mais seria como antes. Eu não podia mais ficar parada, presa ao meu passado. Aquele ônibus se tornou meu santuário. O motorista, que se apresentou como João, me levou para a rodoviária. Eu contei a ele a história sobre o casamento, mas escondi a parte da dívida. Ele ouviu pacientemente e, ao final da conversa, me entregou um envelope. Era o seu salário do mês, e ele me disse para usá-lo para recomeçar. Eu neguei, mas ele insistiu, dizendo que era apenas uma pequena ajuda. Com aquele dinheiro e um impulso de coragem, comprei uma passagem para o interior, para uma cidade que nunca tinha ouvido falar, apenas para me esconder. Chegando lá, descobri que a cidade era o lar de uma grande empresa de logística, onde João, o motorista do ônibus, costumava trabalhar anos atrás. Por coincidência,
comecei a trabalhar em uma floricultura local para me sustentar. A dona da loja, Dona Lúcia, percebeu meu talento e me ofereceu sociedade, já que ela estava ficando velha e queria se aposentar. Aceitei. Enquanto me reergui, descobri algo perturbador. Lucas, meu ex-noivo, havia fugido do país, e o agiota que ameaçava meu pai estava em uma investigação federal. Curiosa, comecei a investigar a fundo o que havia acontecido. Liguei para amigos e contatos do passado e me deparei com uma rede de mentiras. Descobri que Lucas não era um arquiteto, e sim um golpista de luxo. Ele se aproximava de mulheres ricas e as usava como fachada para negócios obscuros, incluindo a lavagem de dinheiro. Minha suposta fusão de negócios com ele era apenas uma maneira de usar minha floricultura para dar uma aparência de legitimidade aos seus esquemas. A propriedade que meu pai havia escondido e que Lucas tanto queria era o local ideal para um projeto de contrabando. Ele me queria como cúmplice, não como parceira. A dívida do meu pai era real, mas ele a usou para me manipular. Meus presentes caros eram apenas uma forma de me prender. Cada sorriso dele escondia um plano criminoso. A informação mais chocante veio de João. O motorista de ônibus não era apenas um homem bondoso que me ajudou. Ele era um ex-agente da Polícia Federal que estava investigando o esquema de Lucas há anos. Ele me contou que, na verdade, estava no ponto de ônibus naquele dia para me abordar e me alertar. O abandono de Lucas no altar havia sido uma fuga desesperada, pois ele sabia que a Polícia Federal estava em sua cola. João tinha percebido que eu era uma peça inocente no tabuleiro de Lucas e queria me ajudar a sair daquela situação. Meu pai havia sido pego no meio desse esquema, mas também era uma vítima. João me mostrou documentos, depoimentos de outras mulheres enganadas por Lucas. Foi quando percebi que eu não era a única. Eu me tornei parte de uma teia de decepção e crime. Foi então que João me deu uma última tarefa: testemunhar contra Lucas e sua gangue. Eu tinha 2 caminhos a seguir: testemunhar e arriscar minha vida para fazer a coisa certa, ou me esconder e viver para sempre com a ameaça sobre a minha cabeça. Naquela noite, quando João me olhou nos olhos e me deu uma pasta cheia de evidências, percebi que era agora ou nunca. Se eu testemunhasse, poderia perder tudo: minha segurança e minha nova vida. Mas se eu não fizesse nada, Lucas continuaria solto, enganando e arruinando a vida de outras pessoas. A escolha era óbvia. No fim, testemunhei contra Lucas. Meu depoimento, juntamente com as evidências de João, foi o suficiente para que Lucas e sua gangue fossem presos e condenados. Meus dias deixaram de ser uma prisão emocional, presos às mentiras de um homem, e pela primeira vez, eu me senti livre para ser quem eu realmente era. A dívida do meu pai foi perdoada, e a verdade sobre o golpe veio à tona. Minha nova floricultura no interior se tornou um sucesso, e eu me tornei uma defensora das vítimas de golpes de relacionamento. Foi assim que descobri que o meu final feliz não estava em um vestido de noiva, mas em um assento de ônibus, na companhia de um homem que me deu a chance de recomeçar. E o mais importante, me deu a chance de me salvar. Aquele motorista de ônibus não era um herói de filme. Era um ser humano que, por um ato de bondade, mudou meu destino. Hoje eu sei que a vida não é um conto de fadas. O meu príncipe encantado era um vilão, e meu herói era um motorista de ônibus. Eu aprendi que, às vezes, a ajuda vem das pessoas mais inesperadas, e que o amor próprio é a única coisa que realmente pode nos salvar. Meu final feliz não foi o casamento que eu sonhei, mas a liberdade que eu encontrei. Porque, no fim, as portas que se fecham não são o fim da linha, mas sim o começo de uma nova estrada. E a pessoa mais importante para te guiar nessa jornada é você mesma. Até a próxima história!